Agora sim, agora que o Face entrou. Boa tarde para você que está aqui no Face e também ali no Insta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para este nosso bate-papo de hoje. E hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto. Gente, vai dar pano para manga essa conversa, porque eu estou aqui com a doutora Grazi para a gente conversar sobre vários aspectos aí. A gente fez uma chamada que a gente ia falar bastante da fisioterapia e às vezes a gente olha só a fisioterapia e pensa que é uma movimentação, musculatura, falar de movimentação, de corpo. Mas a ajuda é muito maior do que essa. Porque o que se precisa saber é muito mais do que isso. Então eu vou aqui só me apresentar como eu faço de praxe e depois pedir aqui para a doutora se apresentar também e aí a gente começa essa nossa conversa. Eu sou a Carolina Salles, tenho formação em psicologia, em coaching e eu ajudo você, especialmente que está aqui, mas principalmente, né, claro, também as pessoas que vêm até o meu consultório, a desenvolver habilidades emocionais para lidar com os desafios da vida. E como a minha maior demanda são mulheres, eu sempre digo que eu ajudo muito essas mulheres a fazer este movimento de desenvolver algumas competências que estão ali guardadinhas, porque ela já sabe ou ela já observou em alguém, mas que ela não sabe como acessar. E falar em maternidade é falar de muitos desses recursos, dessas competências, dessas habilidades que a mulher precisa acessar. E é por isso que, então, hoje eu estou aqui com a doutora Grazi para nós conversarmos sobre este momento. Não muda quase nada na vida da mulher, é tão tranquilo, imagina, é muito tranquilo. Ela nem precisa desenvolver algumas, assim, habilidades emocionais, nada, tudo igual, fica igual, só que não. Exatamente. Doutora Grazi, muito obrigada por estar aqui. Imagina, obrigada, um prazer em recebê-la. Por favor, se apresente. Eu sou a Graziele de Souza Lima, sou fisioterapeuta, já estou na área há 16 anos, mas trabalhando com gestantes, nessa parte de preparação para o parto, intraparto e pós-parto, faz 3 anos que eu estou atuando, mas trabalhando com drenagem, com exercício, já tem 16 anos, já tem um tempinho aí na área. Uau, a gente é formada mesmo, cara, a gente tem faz 16 anos aí que eu estou na área. E por que eu entrei na fisioterapia obstétrica? Eu me formei, foi a primeira turma que teve agora na USP em obstetrícia, fisioterapia obstétrica, agora em março, e eu vi a necessidade de conversar com essas gestantes, de tratar, porque geralmente a gestante é vista como dor na lombar. Ah, chegou a dor na lombar. As pessoas, elas não sabem que é muito maior, né? Que a gestante, ela tem muito mais alterações do que a gente pode imaginar. E eu sou mãe do Antônio, de 2 anos e 3 meses. Tive meu parto normal, graças a Deus, deu tudo certo, foi tudo bem. Mas eu não tinha tanto de informação como eu tenho hoje. Então, assim, é muito mais rico hoje. Provavelmente com o segundo filho, eu sei que muita coisa vai fazer diferença do que eu já aprendi. Agora, Grazi, o que é a fisioterapia obstétrica? Que eu acho que é interessante a gente primeiro ter essa ideia, né? Até para a gente depois ir para em que ela pode ajudar, mas por que ela existe? Por que ela nasceu? Por que ela é importante? O que ela é exatamente? A fisioterapia obstétrica, ela está sendo melhor falada de 5, 6 anos para cá. Mas, na verdade, já se fala desde 1912. Já tem um tempinho. Ah, já tem um tempinho. Só tem um tempinho. Mas vamos combinar que assim, né? A mulher pare desde que o ser humano existe. Então, assim, demorou, né? Demorou, com certeza. Então, já foram fazendo alguns estudos nessa data, mostrando o benefício da atuação da fisioterapia na gestação. Então, é o que eu te falei, não é só a dor na lombar. Então, a fisioterapia obstétrica, ela analisa, ela estuda, ela trabalha a paciente desde o primeiro mês de gestação. Tem algumas mulheres que o médico já libera com 5 semanas. Eu tenho uma paciente com 4 semanas de gestação. E tem médicos que preferem liberar com 12 semanas, 15. Então, sempre eu faço a avaliação e o tratamento após a liberação médica. Então, ela traz para mim uma cartinha dizendo que ela está apta para fazer a fisioterapia. E então a gente vai avaliar como é que está toda a parte estrutural dessa paciente, não só o quadril, não só o assoalho pélvico. A gente tem que analisar ombros, postura, tem que ver hábitos miccionais, hábitos fecais, tem que saber exatamente por que ela vai ficar nesses 9 meses com todas essas alterações. Exato. Então ela chega pra gente muitas vezes com queixa de dor no ombro. Por quê? Porque com a alteração hormonal, os nervos eles incham e aí ela começa a ter dor no ombro.
E se ela tiver problema de tireoide, piora um pouquinho. Então a gente tem que trabalhar essa mobilização, essa mobilidade da cintura escapular, dos ombros. Ela chega com perda de urina. Não é normal perder urina na gestação. Já está mostrando que o assoalho pélvico está fraco. Então, a gente já, nas primeiras semanas, já vai fazer os exercícios, junto com a respiração, junto com a postura, junto com a contração do assoalho pélvico. Conta pra gente, porque nem todo mundo sabe o que é o assoalho pélvico. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui a minha pelve. Tá? Aqui são os nossos ossos, nossas ancas, esses ossinhos aqui de cima. Que a gente segura aqui. Isso. Aqui é nossa coluna, o ossinho de trás. E por aqui, gente, é onde vai sair o bebezinho. Então, o assoalho pélvico é a musculatura que cobre essa região. Então, aqui a gente tem uma rede. O assoalho pélvico é a única musculatura do corpo transversal que suporta cargas. Por isso que é tão importante a gente fortalecer essa região. Porque imagina o peso, os 9 meses de gestação, não só isso acaba influenciando na fraqueza do assoalho pélvico. A pessoa engordar, também ficar, aumentar o volume abdominal, isso também pressiona. E o assoalho pélvico, se ele não estiver bem fortalecido, se ele não estiver trabalhado, ele vai ceder. Então, o assoalho pélvico são os músculos que ficam aqui na região entre, aqui tá a uretra, onde sai o xixi, a vagina e o ânus. Então, esses músculos, eles precisam estar fortes para na hora que o bebê for sair, ele abrir, ele ter elasticidade e resistência para abrir e depois para voltar ao tamanho original. Sim. Por isso que é importante trabalhar o fortalecimento e o alongamento. Nem sempre a paciente tem o assoalho pélvico enrijecido, ela tem enfraquecido. Então a gente precisa fazer a avaliação, a gente precisa colocar o dedinho, pedir para ela contrair, para saber a força. A gente vai dar uma nota para esse assoalho pélvico de 0 a 5, onde 0 não tem esboço nenhum de contração e 5 é o máximo que segura o meu dedo e não consegue sair. Então, se esse músculo estiver bem trabalhado, bem fortalecido, porém ele tem uma funcionalidade boa, o bebê vai sair e depois o retorno com a fisioterapia ou só com exercícios que ela fizer em casa junto com a respiração, ele vai voltar ao tamanho normal. Porque muitas mulheres perguntam se vão ficar frouxas, vagina larga. É muito comum. Gente, comum. Não fica. É um grande medo das mulheres. Não fica, é musculatura. Aqui a gente tem a parte da mucosa, porque assim, assoalho pélvico são os músculos mais internos e o períneo é aquele mais pra frente, que é da uretra, vagina e ânus. Então a gente vai trabalhar toda essa região, a gente trabalha com exercícios, a gente trabalha com a massagem perineal, a gente trabalha com o Epinô, que é esse aparelhinho aqui, que foi desenvolvido por um médico alemão, e ele faz com que na hora que a gente vá inflando dentro da paciente, ela vai sentir o alongamento da musculatura. Vai sentir uma leve ardência, que é igual quando você está fazendo qualquer alongamento de qualquer músculo. Sim. E com isso, ela vai mandar informação para a musculatura que ela precisa ter um tamanho. E depois, se ela não quiser que o aparelho saia inflado, a gente desinfla e tira. Só que, quando ela deixa o aparelho inflado e ela retira, ela tem a sensação do que seria a coroação da cabeça do neném. Não vai ser pega de surpresa. Então, eu gosto muito desse aparelho por isso. Porque ele faz com que a paciente ela saiba o que pode acontecer. Ela vai sentir aquela sensação da roda de fogo, que é a cabeça do bebê saindo. Porém, se ela não quiser, não é obrigatório, não é isso que vai fazer com que a mulher tenha o seu bebê. Sim. Então, só o fato dela inflar, ela vai chegar lá. Eu dou pra ela inflar, porque a vagina é dela, então eu dou pra ela inflar. Eu só fico segurando. E aí ela inflou. Ai, Grazi, tá bom assim? Então tudo bem. Respira. A gente vai, na expiração que a gente vai fazer com que o aparelho vai descendo, porque quando você inspira, o assoalho pélvico ele desce. Quando você solta o ar, ele sobe. Né? Então isso também é muito importante na preparação para o parto, gente. Respiração. Ninguém ensina ninguém a respirar, porém a gente melhora o padrão respiratório. Sim. Tem gente que tem respiração curtinha. E se você, muitas novelas falavam, faz respiração cachorrinho para ter o bebê. Gente, não é isso. Você tem que inspirar e pensar que está soprando uma vela, porque na hora que o assoalho pélvico vai subindo, o bebê vai descendo.
Então é uma sincronia, uma dança do bebê com a mãe. Então tudo isso na fisioterapia a gente ensina a paciente. Vamos trabalhar respiração, vamos trabalhar posturas, movimentação na hora do trabalho de parto. Já foram feitos estudos que mostram que a fisioterapia reduz, a movimentação reduz em até 3 horas o trabalho de parto. Uau! Isso é muito, gente, isso é bastante. Muito, muito. É um número bem significativo. Então os estudos mostram que se a mulher se preparar com a massagem perineal, que é feita bem na região da vagina, movimento em U, tá? 10 minutinhos por dia, após as 34 semanas de gestação. Por que eu tô falando das 34 semanas? Os estudos que foram feitos, eles mostraram eficácia após essas semanas. Então, por isso que a gente só faz as coisas baseadas em estudos científicos. Sim. E como eu fiz minha formação na USP, então a gente acaba levando o que eles ensinam a gente também. E fora a prática clínica, às vezes a gente pode mudar uma coisa aqui, uma coisa ali, mas o importante é saber que a massagem perineal deve ser feita após as 34 semanas e o uso do Epinon após as 37 semanas, tá? E o parceiro vai fazer em casa os outros dias. A paciente vem no consultório de 1 a 2 vezes na semana e em casa ela pode fazer com o esposo. A fisioterapia pode iniciar, é o que eu falei, 8 semanas, 5 semanas, vai depender do médico. E até as 34 semanas a gente faz toda essa parte de respiração, postura, mobilidade pélvica. Gente, esses ossos, eles precisam se mexer para o bebê descer. Se a mulher tiver com a musculatura presa, ela não vai conseguir. Então, a gente também ensina muito ela a fazer esse movimento. Bumbum empinado, bumbum para dentro. Por quê? O bebê, ele vai ter as medidas, na hora que ele já estiver quase para sair, então o bebê, ele fica aqui. Ele tem a medida de Deli, que a gente chama. Então, ele vai estar aqui numa posição quando está negativo, aí fica 0, e positivo, que já está quase na hora do bebê nascer. Então, se o seu bebê está alto, às vezes o médico fala, nossa, o seu bebê está muito alto. E se você tem um bumbum empinado, gente, e o bebê está alto, vocês acham que o bebê desce? O bebê não desce, então a gente faz a movimentação de bumbum para dentro. Quando o bebê desceu, o que a gente precisa? Bumbum para fora. Bumbum empinadinho. Então, empina o bumbum, que vai ajudar o bebê a nascer. Então, a fisioterapia intraparto, ela trabalha desse jeito. A gente vai ensinar toda essa parte de biomecânica, mobilidade da paciente, ter essa liberdade para ela se movimentar e conseguir fazer com que o bebê vá girando e chegue à região certa aqui, que é o occipital, aqui no pubis da paciente, que é o osso púbico, esse ossinho da periquita, que dói muito quando o bebê está com a cabeça aqui. Então, a fisioterapia ajuda nisso também. E aí, com a movimentação, a gente faz com que consiga sair com mais facilidade. Sim, né? Sim. E é muito interessante isso, Grazi, porque a gente estava agora há pouco fazendo uma chamada mesmo para a live, né, lá na lista de transmissão, e a gente falava vamos conversar sobre coisas que não são conversadas, porque, olha, toda essa explicação que é funcional, está acontecendo ali no corpo, biomecânica, exatamente, no corpo da mulher, e que com intervenções simples, né? Porque, assim, simples, óbvio, que precisam ser orientadas, óbvio, mas que não é que solicita uma grande tecnologia, não. Se a mulher se movimentar durante o trabalho de parto, após os 6 centímetros, ela já está fazendo uma grande coisa. Se ela ficar sofrendo a contração, ali, restrita, fechadinha, aí vai ver o trabalho de parto, os centímetros não vão evoluir. Então, a mulher, humanização, gente, é isso. Eu nem uso mais esse termo, parto humanizado, tá? Eu uso parto respeitoso, parto baseado em evidências científicas, como a doutora Luciana Herrero também, ela fala isso lá na minha área. Por quê? O pessoal ficou muito, não, Grazi, eu não quero parto humanizado. Eu falei, então, você não quer um parto respeitoso? É o fato, gente, humanização é o fato da mulher ter liberdade no momento do trabalho de parto. Se ela quer comer, se ela quer se movimentar, se ela quer ficar na banheira, se ela quer simplesmente curtir uma musiquinha, luz baixa, ambiente quentinho. É isso, é respeito. Não ache que parto humanizado você vai fazer sem anestesia embaixo da árvore com as pernas abertas. Não é isso. Eu sempre falo para os pacientes. Então, cuidado com os termos. Por isso que é importante se informar, ler, vir atrás. Eu estava falando aqui com a doutora Carolina, na avaliação, gente, é muito mais do que você olhar
a pessoa, a postura, assoalho pélvico, é você conversar sobre tudo, rede de apoio, você tem quem fique com você. Por que antigamente era feita aquelas sopinhas? Porque a mulher perde líquido. E é importante aquela sopinha, sim, que parece que não é nada, aquela sopinha é importante sim. Então quem vai fazer sua sopinha? Quem vai cuidar das roupinhas do bebê? Quem vai tirar o lixo? Quem vai ao mercado? Quem vai à farmácia? Pensem em tudo no pós. Tá? Porque às vezes a gente romantiza muito o parto, a gente pensa muito no parto, às vezes a gente quer ter um parto e não quer ter um bebê. Então procure um pré-natal psicológico, procure um pré-natal financeiro, que tudo isso é importante para você saber, sim, o que te espera, porque às vezes a gente idealiza muito e não compra informação, que é uma das coisas que a gente faz bastante. Na verdade, né, na minha área, a gente faz toda essa cursos, a doutora Luciana tem cursos e palestras para informar. Por quê? Família informada, mãe grávida informada, família feliz, vai ter um pós-parto muito melhor. Sem surpresas, né? Porque o que acontece, e eu escuto muito, atendendo inclusive mães com depressão pós-parto, ou que não está em depressão pós-parto, mas que está naquele processo de adaptação, sim, e a adaptação está sendo muito desafiadora, justamente porque não teve a informação anterior, e aí a gente está falando de uma informação que ela é física e ela é social, ela é emocional, ela é uma informação que inclui uma série de setores ali da vida do nosso dia a dia, porque isso que a doutora Graça estava falando, quem vai fazer mercado, quem vai fazer farmácia, quem vai cuidar disso, é muita coisa, gente. Tudo precisa ser pensado antes, então não é só o corpo físico que modifica, porque claro, tem uma modificação enorme, tem os hormônios que estão modificando e depois, né, no puerpério, esse corpo voltando para o que ele era antes. Então, também ali vai ter uma série de hormônios, né? A gente fala mesmo, sim, dessa bagunça hormonal, uma série de coisas acontecendo, e nada disto, muitas vezes, é dito às mulheres. Então, as clínicas, enfim, os médicos, enfim, fisioterapeutas, psicólogos, uma equipe multidisciplinar que pode orientar essa mulher, e não só a mulher, a família, né? O marido, sim, quando o marido, né, quando é um filho do casal. Até a mãe, se tiver a oportunidade, a sogra, de ir esses cursos e palestras, exato, de apoio à gestante, ao casal, deve, porque as coisas mudaram do tempo deles. E de agora, exatamente, não é que estão errados, exato, mas modernizou. Modernizou. Então, assim, é um choque a hora que, como é que eu vou organizar a vida que eu tinha antes com essa vida que eu estou me deparando agora, que solicita de mim uma atenção exclusiva, né? Porque nos primeiros meses, principalmente, sim, uma atenção completa, exclusiva, né? Você tá ali, né? A mãe que amamenta, o alimento depende exclusivamente dela, e aí então a sua vida, a vida que você tinha antes, ela deixa de acontecer para ser agora criada uma nova vida. E esse processo, quando ele não é preparado, quando você não sabe que isso vai acontecer e simplesmente tem a idealização romântica de que a maternidade é linda e vai ser tudo incrível, é um choque enorme para a mulher, né? E eu acompanho muitas mulheres que trabalham e que vêm de uma vida profissional bastante intensa, bastante ativa, e a hora que você tem o bebê, você fala assim, peraí, mas como é que eu vou fazer com aquela vida que eu tinha? O que eu faço com aquilo isso agora? Porque a gente está falando de, né, a gente está colocando pessoas com primeira gestação. E a segunda gestação? E a terceira? E o filho que você já tem? E já começa, é engraçado, porque as pessoas olham pra gente, gestante, falam porque eu passei por isso, com dó. Ah, coitada, você tá grávida, né? Então você já pensa, nossa, o que pode estar me esperando, né? Porque às vezes a pessoa fala isso porque ela já passou por algo tenso, que ela não teve informação, e aí você já, no seu subconsciente, já plantou a sementinha, e quando você tem o bebê, você fala, nossa, bem que eu imaginei, bem que me falaram, bem que isso. Então as mulheres que tiverem oportunidade, gente, tem lugares, rede de apoio de graça. Tem vários lugares que tem palestras para gestantes, casais grávidos, gratuito, não, né? Ah, mas é longe, mas é isso, mas pesquise, vá um dia, tenta à noite, tem aos sábados, sim, porque isso vai fazer diferença para vocês. Né? A pessoa ela pensa que não é tão importante, mas
São toques assim que você fala, caramba, o sono do bebê, o choro do bebê. Amamentação. Amamentação. Sábado agora mesmo vai ter um curso na minha área de amamentação, mas já tá cheio, porque a gente trabalha com poucos casais, justamente para ter esse aconchego melhor. Né, Alice, já que você tocou, o que é a Ninhari? Conta pra gente o que é a Ninhari. Então, a Ninhari é um espaço que já tem 9 anos, né? Ela veio de Ribeirão para cá, a doutora Luciana Herrero, e ela justamente viu a necessidade, após a primeira filha dela, no processo de amamentação, o tanto de dificuldade que ela passou, o tanto de não informação que ela teve, mesmo sendo pediatra, e ela viu a necessidade de ter um espaço para acolher essas pessoas, mulheres grávidas e casais grávidos. Desculpa. Então, ela viu que a mulher informada, ela é muito mais feliz, tem um pós-parto muito mais tranquilo. Então, é um espaço que acolhe, a gente trabalha com acolhimento das pessoas. Tem a parte psicológica também, aí tem a parte fisioterapêutica, e nós damos palestras semanais, tem cursos aos sábados, justamente para a mulher ficar munida de informações. Então, tá lá, tem os cursos do sono do bebê, de amamentação, tem as palestras sobre o sono, os 1000 dias do bebê. Gente, até os 2 anos de idade é o momento que o bebê, são a fase que o bebê mais capta informações, o cérebro dele. Então, é importante você saber cada fase. Então, dessa necessidade que ela passou, ela falou, não, eu tenho obrigação de passar isso para as mulheres, para os casais, e ela leva a Ninhari para as empresas também, mostrando para as empresas a importância de manter os funcionários bem informados sobre esse processo, para as empresas darem um pouco mais de valor para as gestantes, né? Porque muitas voltam e são mandadas embora. Aí a gente entra numa outra seara enorme. Então, tudo isso ela trabalha. Se estiver aqui na casa da paciente, depois que fizer um curso, ela vai também ajudar. Então, a gente acolhe. Vai lá e a pessoa ela vai com uma ideia e quando ela olha os cursos e as palestras, ela fala, nossa, é muito mais rico, muito mais importante do que eu imaginava. E todas as pessoas que passam pelos cursos e pelas palestras, elas têm muitas vantagens. Elas gostam bastante. Eu tenho absoluta certeza, porque quando você tem a informação e você sabe, então, o que é que vai acontecer, é muito mais fácil, né? Sim, não é pega de surpresa. Não é pega de surpresa, exatamente. Você sabe o que vai ter na próxima fase, o que é que vai acontecer, qual é o cenário. E não é assim, eu vou saber, daí eu vou ficar ansiosa. Não. Pelo contrário. Quando você sabe, você pode se preparar para isso. Você pode desenvolver as habilidades, buscar as pessoas, construir a rede de apoio. Você pode fazer, porque você sabe o que vai acontecer. Quando você não sabe, e é aquela surpresa, aí você tem 2 problemas. O problema da surpresa e o problema em si para resolver. Então, você tem uma questão emocional que é de se deparar com aquilo e mais a situação em si. Então, essa busca por informação, né? O comprar informação, e a informação, obviamente, uma informação de qualidade, de uma fonte, obviamente, confiável. Porque isso é importantíssimo. Sim, a doutora Luciana Herrero, ela tem um canal no YouTube há muito tempo, tem mais de 130 mil seguidores. Sim. Então, tudo que ela fala é baseado em estudos científicos, então não é de agora, né? Ela já está na área há mais de 20 anos, então ela é consultora internacional de amamentação, ela escreveu os 3 livros que são muito bacanas, que é o Diário de Bordo da Família Grávida, Diário de Bordo do Bebê e da gestante, do parto, é maravilhoso, eu li os livros, também tem muita informação legal, então a gente até comenta, né? Até os 6 meses do bebê, é importante ele estar no quarto com a mãe, ali do lado. Então não compre quartinhos, compre informação. Às vezes você compra um quarto maravilhoso e o bebê não vai sair do seu quarto no primeiro ano de idade. Eu falo isso porque o meu filho ficou até os 6 meses comigo. Só que a sociedade impõe isso. Porque tem um quarto lindo. Você já comprou o quarto? Você já comprou o berço? Você já comprou isso? E o lustre? Gente, então é muito... você comprar informação é muito mais rico, porque a valia é muito maior. Porque que eu acho que o que acontece é que quando você compra a informação, você se prepara emocionalmente e não fisicamente, simplesmente. Né? Não fisicamente, não é o espaço físico. E a gente sabe que, assim, qual é o maior ganho na relação mãe-filho? É o vínculo que se forma. Assim, nada substitui isso para a formação dessa criança, para a personalidade dessa criança, para a vida dessa criança. Nada no planeta substitui isso. Isso é único e é isso que é um grande determinante, é um grande influenciador. Ele não é o único, mas ele é um grande influenciador em como essa criança vai ser no restante da vida. Então, se nesse momento você tem a informação para que você possa criar este vínculo, porque o que acontece? Quando você não tem a informação e se depara com
eu fico acordada o tempo todo, né? Assim, tem privação de sono, porque essa criança precisa ser amamentada o tempo inteiro. O meu corpo tá esquisito, assim, amamentar me dói, né? Eu me deparo com tudo isso, e aí isso me gera um choque. Ainda tem essa criança, porque também tem uma questão romântica, você olhou e já ama, e a questão romântica a gente hoje, né, ainda bem tem falado muito mais disso. Não, esse amor também é construído, esse vínculo também é construído. Porque o amor da barriga é um e na hora que sai é outro. Exatamente. Então, este também é construído, e esta construção, ela vai ser muito mais fluida se você souber quais são as questões de ordem prática que vão acontecer ali, o que vai ser solicitado de você, como é que vai ser o seu dia a dia. Óbvio que não dá para prever absolutamente tudo, mas dá para ter uma ideia. Quando você vai atrás dessa informação, você busca essa informação, você sabe mais ou menos, você tem uma ideia muito próxima da realidade do que vai acontecer com o seu sono, com a sua rotina, com o seu dia a dia, com esse bebê, como é que você vai se organizar com tudo isso. E quando você então tem essa informação, a ansiedade ou o desconforto ou o estresse ou a tristeza que poderia acontecer, ou que pode acontecer, justamente por você nem saber lidar com tudo aquilo que está acontecendo, porque você nem sabia que ia acontecer, então isso diminui. Então esse estresse, essa ansiedade, do momento de se deparar, diminui, porque você sabe, ok, isso daqui foi o que me disseram que ia acontecer. Como é que eu faço para resolver isso? Eu busco a profissional que eu já sei que já me orientou, ou eu até já sei, eu nem preciso nesse momento, porque eu já fui antes, eu já tenho esta informação e eu já posso resolver. Eu já sei que eu preciso construir uma rede de apoio e que eu vou ter alguém, eu vou precisar de alguém aqui que cuide de coisas que eu não vou conseguir cuidar naquele momento, que eu não vou poder cuidar, porque eu vou ter que estar aqui disponível para o bebê. Então, já sabendo disso, eu não vou atrás de alguém depois que está aqui, eu não sei o que fazer. Eu me preparo para isso. Eu vou pedir para a mãe, pedir para a sogra, pedir para a irmã, né? Ou contratar alguém que possa estar ali, ou se tem a entrega. Eu vou me organizar para fazer isso, né? Eu estou ali diante do problema, porque naquele momento é importante que a mãe esteja disponível para fazer a vinculação com o bebê. E até isso, a mulher moderna tem dificuldade, gente, de pedir ajuda. Não tem problema nenhum pedir ajuda. Eu falo isso por mim. Eu fiquei 6 meses com meu filho em São Paulo, sem rede de apoio, só eu e ele. Depois a gente veio pra cá, eu surtei, falei pro meu marido que eu queria ficar perto de alguém, né, da família, da minha sogra. E, gente, é completamente diferente. Eu imagino hoje com o segundo filho, eu sei que vai ser muito melhor. Eu fiquei 6 meses ali com um bebê exclusivo, nunca tirei, nunca coloquei em copinho, nada. Foi ali, de 1 em 1 hora, às vezes meu bebê mamava. Mas, gente, é o vínculo, isso vai ser importante pro resto da vida. Entendeu? Então, você indo atrás de informação, a gente não... É o que eu falei para a doutora aqui na ficha de avaliação. Não é só nome, problemas, né, dores, queixas. Eu já pergunto, rede de apoio, você tem rede de apoio? Você mora perto de alguém? Você vai precisar de pessoas para fazer isso, fazer aquilo? Porque o vínculo, gente, isso que você vai ter com o seu bebê, ele vai ser muito importante para a idade do bebê mais velho, quando ele estiver na adolescência, até mesmo ficar um adulto mais seguro. Então, já foram feitas pesquisas e mostram quanto mais pele a pele, quanto mais contato, olho no olho. Pelo amor de Deus, as pessoas amamentam com o olho fechado do bebê. Não, ele precisa dessa troca, senão ele vai internalizar tudo para ele. Então, não pode. Então, isso tudo a doutora Lu fala nas palestras dela. Então, assim, às vezes a pessoa, mas porque agora tem até avental para amamentar. Meu Deus, mas isso não pode. Calor, o bebê passa calor, a mãe enche de roupa. Então, tudo isso a gente dá as dicas lá. Eu dou o curso de Chantala também, que é a massagem para o bebê. É muito... Porque a pele é o maior órgão sensorial. Sim. Então, também, para a mãe estreitar o vínculo, para o pai estreitar o vínculo. Então, é muito gostoso. Eles aprendem, nem que você faça 10 minutinhos, porque a técnica você vai aprender ali. Mas leva o amor, toque com amor. Isso você vai levar o resto da vida. Não precisa ter começo, meio e fim. Só o fato de você tocar, de você mexer, de você acarinhar, você vai estreitando o vínculo. Exato. Então, isso é muito importante. Não pense muito no parto, pense no pós-parto. Então, saiba que tem todos esses mistérios, tem todas essas dúvidas que às vezes as pessoas chegam e falam assim, nossa, mas eu não sabia que ia ser assim, sabe? Mas se você for atrás de informação, se você ler, se você for pesquisar, artigo científico, você vai nessas bases, PubMed, né? E aí você percebe o quanto é importante
esse vínculo da mãe com o bebê, que começa desde a gestação, o momento do parto. Às vezes chega paciente para mim que teve parto traumático, teve que fazer epísio, teve que fazer fórceps, teve que fazer isso, aquilo, então ela teve laceração, e às vezes elas me falam, eu tive tudo menos um parto normal. Então também é por isso que a gente fala, se prepare, converse com a equipe, perceba se é uma equipe que vai te acolher, né? Porque depois, mais pra frente, pode ser que você vá para uma cesárea desnecessária, porque a cesárea também não veio... Gente, a cesárea veio para ajudar nos momentos que realmente precisa. Então, você sabe que se a equipe optar por uma cesárea porque realmente você está precisando, né? Que tem lá as indicações, que são poucas, mas tem. E ninguém quer... As pessoas querem salvar a mãe, o bebê. Então, a cesárea não veio para destruir, ela veio para ajudar. Às vezes as pessoas ficam muito nisso e pensando, humanização, não pode ser cesárea. Então, assim, informe-se. Então, quando você vai passar por uma avaliação com a fisioterapia ou vai conversar com o médico, converse com informações, vá com um papel, olha, eu li isso, eu pesquisei isso é verdade, isso não é. Então, a gente conversa sobre tudo. Não é só uma avaliação postural, uma avaliação de assoalho pélvico. É sobre rede de apoio, quem está perto de você, se você, amamentação, o que você já leu, o que você não leu, o que você espera. Você vai ficar quanto tempo em casa, você é autônoma. Então, pense em tudo isso, porque tudo isso vai fazer diferença depois. Exatamente. E, né, a gente está olhando para o global, e aí voltando aqui, então, um pouquinho para algo que, né, assim, tem sido muito, está sendo hoje nessa nossa conversa também o nosso foco, que é a parte física, obstétrica. E aí, assim, então, e tudo isso é importantíssimo, fundamental que a mulher saiba. E aí, quando ela faz, então, o trabalho com a fisioterapia, e aí você já contou pra gente bastante coisa aqui do que ela faz, aí como é o efeito disso no parto e depois no pós-parto, e como que a fisioterapia também entra nesses outros momentos? Certo, então assim, a fisioterapia pré-parto, ela vai ajudar a mulher a movimentar mais o corpo, a gente vai trabalhar a mobilidade desses ossos, com alongamento, com exercícios de GDS, tem alguns exercícios que são específicos pra gente melhorar essa movimentação, que tem mulher que não consegue fazer isso, de mexer o bumbum para frente e para trás, então o nosso trabalho vai começar bastante ali, trabalhar respiração, postura, depois das semanas gestacionais, a massagem perineal, epinô, e foi. Na intraparto, como que a fisioterapia atua? A mulher, geralmente, se ouve falar mais das doulas, né, que nada mais é do que estar o apoio ali do lado. Doula significa estar ao lado da pessoa. Então, para ajudar em todos os momentos na parte emocional. Ela ajuda muito na parte emocional, tem algumas técnicas de massagem. Então, é bem importante, se a mulher tiver a oportunidade e puder pagar, né? Ela acaba, se ela tiver a oportunidade de ter essa pessoa do lado dela, é bacana porque vai... Ela, dentro do centro obstétrico, ela ajuda a paciente nas movimentações. Então, por exemplo, na biomecânica, o bebê está alto, doutor, então a gente sabe qual o movimento que a mulher deve fazer. Sim. Olha, o bebê já está baixo, ele já está quase coroando, qual o movimento que deve fazer? A gente pode usar o TNS, que é um aparelho de choquinho para dor, para paciente quando ela está com dor muito irradiada, a gente pode usar esse equipamento. Também a gente faz massagens com olhinhos, com cheirinhos gostosos para a paciente relaxar mais, uma musiquinha e a movimentação. Só que a gente atua mais depois dos 6, 7 centímetros de dilatação. Antes, a mulher tem que economizar energia. Se ela ficar se mexendo durante a fase latente, ela vai estar muito desgastada lá na fase expulsiva. Então, antes, a fisioterapia não atua muito mesmo. Quem atua é a doula. Ali na parte psicológica, ajudando o marido, posicionando, massageando. Depois, quando ela já tiver com 6, 7 centímetros, a fisioterapia vai ajudar na movimentação. Então, vai andar junto com a paciente, vai ficar na bola, vai fazer exercícios de mobilizar a pelve, tudo que ela aprendeu na fisioterapia antes de entrar em trabalho de parto. Tá, aí o bebê nasceu, geralmente 1 hora depois, se a fisio estiver ali, ela pode pedir uma contração de períneo para saber como é que tá aquele períneo. Porque períneo íntegro não significa períneo funcional. Então, às vezes a pessoa fala, eu não tive laceração, mas como que tá a musculatura interna? Então, isso também a gente avalia após a liberação do médico. Tem médico que libera com 2 horas, 3 horas, 10 horas, 40 dias. Cada médico tem um protocolo. Mas 1 hora depois que a mulher, se ela tiver parto normal, a gente pedir para fazer uma contração, ela tem que esboçar ali na parte do clitóris, toda a região, ela tem que esboçar uma contração. Que é o que ela vai ter aprendido com a fisioterapia antes. Né? Não dá para pedir uma contração de assoalho pélvico se a paciente nunca fez uma avaliação. Exatamente. Aí fica mais difícil. Então,
Aí, isso a fisioterapia trabalha, e depois de 40 dias, dependendo do médico, a gente vai avaliar como está internamente, se ela está com algum incômodo, se ela teve episiotomia, se ela não teve, se ela teve que fazer algum procedimento que incomodou, e depois a relação sexual, né? Que depois de 40 dias está liberada. Então, também, teve dor, não teve? Teve dor no começo, no meio ou no fim? É dor ou é incômodo? Às vezes a paciente não sabe distinguir direito o que é. Sim. E a fisioterapia vai atuar aí também, com massagem perineal, com o uso do peridel, que é um aparelhinho que a gente faz uma massagem na região se ela está muito contraturada, muito dolorida. E a gente vai trabalhar aquela região conforme o paciente for mostrando a... Sim, porque né, assim, a musculatura ali, ela tem, ela... Não sei como diz isso no termo técnico de fisioterapia, mas ela estendeu num tamanho que ela não está acostumada. E aí o retorno é mais difícil, é mais complicado, ele é mais demorado, porque vai depender de como esse assoalho pélvico já foi trabalhado no passado. Sim, quanto mais ele tiver essa possibilidade de elasticidade e resistência, ok. Se ele for um assoalho pélvico rígido e contraído, aí ela vai ter mais dor na relação sexual. A incontinência urinária também é muito... A gente vê muitas pacientes, mesmo na gestação, tendo incontinência urinária, não é porque está grávida que é comum ter incontinência. Então a gente já vai trabalhando isso. Depois do parto tem algumas mulheres que perduram, por quê? Na gestação tem o hormônio relaxina, que ele atua durante os 9 meses e até 6 meses após o parto. Então a musculatura fica um pouco mais maleável mesmo, mas não pode ficar perdendo xixi, porque a função do detrusor, do músculo ali, ele tem que ter. Se ele tá com a função mais ou menos, é porque alguma coisa não tá certa e a gente precisa avaliar. Ou seja, se a mulher tá tendo incontinência urinária durante a gestação... Não é normal. Não é normal. Já tem alguma coisa ali que precisa ser olhada, que precisa ser cuidada e que a fisioterapia com exercícios próprios vai fortalecer essa musculatura. Exatamente. Eu acho que é muito fácil, né? Quando a gente pensa assim, em algo que até é mais visível. É músculo. Então, o que tem ali é músculo. Então, quando a gente olha para o braço, é músculo. Quando a gente treina o braço... A gente não fortalece bíceps, quadríceps, tríceps. Por que não assoalho pélvico? Que é algo que eu acho que deveria colocar nas academias. Hoje você vai treinar e nos intervalinhos assoalho pélvico. Só que é um fisioterapeuta que precisa avaliar para saber se essa musculatura ela precisa ser fortalecida ou relaxada, porque eu tive também uma paciente que não soltava meus dedos. Eu pedi para ela fazer a contração e ela nem imaginou que estava aprendendo. E isso também dá incontinência, não só um músculo fraco. Por isso que é importante você passar por uma avaliação fisioterapêutica, para saber exatamente o que seu músculo tem. Então, muitas pessoas falam, faz exercícios de Kegel, que foi um médico que desenvolveu esses exercícios de contração. Não é pompoarismo. Pompoarismo é a arte de expelir as bolinhas. O Kegel, você comprime e você faz a contração para dentro. Só que se essa mulher já tem o assoalho pélvico e o pé fortalecido, o que vai acontecer? Vai ficar ainda mais. Vai ter mais dor na relação, ela vai ter mais incômodo e ela vai perder urina porque está muito contraído. Então, por isso que não deve qualquer um fazer... Não é um exercício que é para todo mundo. Não. Faz porque vai resolver. Comprei não é assim. O aplicativo do Kegel. Gente, você precisa saber, passa por uma avaliação fisioterapêutica para depois você saber exatamente qual seguir. Se você não dá para fazer. Se você for uma paciente, uma pessoa que é certinha, que é bem, eu consigo fazer as coisas todos os dias, você faz em casa, a gente ensina, e depois você vem, depois de 5 sessões, você vem pra gente reavaliar. E depois você vem pra gente reavaliar novamente, até a hora que a gente consegue saber que você tá bem. Outra coisa que acontece também no pós-parto. As mulheres se preocupam muito com a diástase, que é o afastamento da musculatura do reto abdominal. Só que eu já tive pacientes reclamando da diástase com incontinência fecal. Então, para ela era importante a estética da barriga, mas não o que ela estava perdendo. Gente, é muito sério. Então, por isso que é legal você fazer a avaliação da fisioterapia. Não pense só na diástase. Pense na incontinência que você... não, eu faço xixi às vezes na calça, mas tudo bem, é normal. Não é normal perder urina. Em nenhuma fase da vida. Todas as mulheres, após a menstruação, os médicos, os ginecologistas, eles deveriam pedir para passar por uma avaliação fisioterapêutica, justamente para saber como que está esse assoalho, explicar como a gestação faz, o que acontece, se a mulher ter vontade, ter desejo de ser mãe, o que vai acontecer com aquele assoalho pélvico se ela não tiver fortalecido, se ele tiver muito enrijecido, para daí então ela levar isso para a vida. Na menopausa, a mulher fica com a secura vaginal, os exercícios também são bons para lubrificar, para mandar mais sangue, é para isso que servem os exercícios, e aumenta tudo, aumenta até a libido, porque a partir do momento que está injetando mais sangue,
você vai aumentar a lubrificação e aumenta a libido. Então, muitas vezes, você precisa passar por uma avaliação para saber exatamente o que tem ali, ponto de dor. Então, muitas mulheres, dispareunia, que é dor na relação sexual, as mulheres têm dor, mas se tivesse visto isso no passado, elas vão ver com 30, 35 anos, e sendo que na adolescência elas já tinham esse problema. São pontos gatilhos, a gente aperta, às vezes tem uma depressãozinha no músculo, às vezes tem uma bolinha no músculo, e a gente faz a fisioterapia. Então, é importante a mulher saber que após o parto, não pensar só no perder xixi ou só na diástase, perder cocô. Então, a gente precisa passar por uma avaliação para saber exatamente qual o seu problema ali, o que está acontecendo e a alteração que teve no assoalho pélvico. Sim, e todo esse preparo vai ser muito favorecedor na hora da volta de tudo pro lugar, né? Principalmente assim, nos 40 dias, né? Que o corpo tá se reorganizando, que o corpo... Então, tem toda uma questão hormonal, mas assim... quais são os benefícios que uma mulher que faz um processo de acompanhamento de fisioterapia tem quando ela está no pós-parto, né? O que acontece com ela de benefício, o que é importante, de resultado? Ela vai ter o retorno das atividades diárias mais fácil, ela vai ficar... vai cuidar do seu bebê com mais facilidade, porque ela vai ter mais força no core, que é isso que a gente ensina a paciente a trabalhar o músculo transverso, que é o músculo interno, porque não é porque você está grávida que a barriga vai indo para frente e você se joga. Você tem que manter a postura e manter uma contração de abdômen, senão a coluna também não aguenta. Então ela não vai ter dores na coluna, não vai ter dores nos ombros, ela vai ter o retorno da barriga com mais facilidade, porque 2 horas após o parto a gente já ensina a contrair o transverso. Então, ela vai ter esses benefícios que ela vai se sentir muito mais segura. Sim. Então, ela não vai ter medo, mesmo sendo cesárea ou parto normal, ela consegue trabalhar essa postura, essa consciência corporal, até medo de dar banho no bebê. Às vezes, não posso ficar assim, não, mas eu já tenho uma musculatura preparada. Então, ela consegue voltar às atividades com mais facilidade, tem menos dores, e a relação sexual depois dos 40 dias também vai ter menos dores, ou até nem ter dor. Eu não tive dor, então assim, cada pessoa é uma pessoa, mas tem pessoas que, nossa, Grazi, eu não senti diferença nenhuma, e mostrar a importância da fisioterapia, atuação, independente da via de parto, porque isso que eu ia perguntar exatamente isso independente da via de parto, imagina, o assoalho pélvico, ele foi sendo ali, tendo aquela força para baixo durante os 9 meses de gestação. Então, se você não tem um assoalho pélvico bem fortalecido, ou fortalecido, não precisa ser bem fortalecido, trabalhado, na hora que você ter o bebê, independente da via de parto, ele teve a pressão, ele teve a carga. Então, se você tiver feito a preparação para a fisioterapia, quando você for voltar à relação sexual, a fazer xixi, independente do que você for fazer, você vai sentir um assoalho pélvico mais preso, ele vai ter mais resistência. Sim, né? Sim. Eu tive uma paciente que teve 2 partos cesáreas e ela veio para mim já há 11 anos com dor na relação sexual. Há 11 anos ela tem dor na relação. Ela tá cheia de pontos gatilhos, ela tem uma região que precisa ser muito trabalhada, muito tensa. Então, e ela teve 2 partos cesáreos. Então, a pessoa fala assim, não, é só parto normal. Não. Procure uma avaliação, faça uma avaliação com o fisioterapeuta. Se tiver a oportunidade de fazer as sessões, faça, porque os benefícios, eles são gigantescos. E isso é muito interessante, porque tem, hoje, claro, eu observo muitas mulheres dizendo, eu quero parto natural, agora a gente também tem aquelas que dizem, eu quero cesárea, eu quero cesárea, a gente e ok, a gente tem as duas, os dois lados, né, as duas percepções, e é muito interessante que também tem um ponto fundamental, que é o bebê, o que é melhor para esse bebê naquele momento, e claro que durante esse processo a mãe tem a oportunidade de também ir entendendo qual vai ser o parto mais indicado, mais adequado. Agora, o que eu já me deparei com 2 pessoas próximas, e assim, não, eu vou ter cesárea, eu não preciso ir a nenhum cursinho, eu não preciso saber nada, porque vai ser cesárea. Então, assim, e o pior, as 2 tiveram um parto natural. As 2 tiveram parto natural. E aí não sabiam nada, absolutamente nada. Aí não sabiam como fazer no colo. a respiração. Não, aí não sabiam como fazer a respiração. Aí não sabiam, e tiveram, tiveram um trabalho de parto relativamente curto, 2 horas e meia uma, 3 horas outra. Assim, então, relativamente rápido.
Mas assim, não tinham tido preparo nenhum, não tinham tido nada na hora. Assim, uma delas, a médica falou assim, não, ela falou, eu quero cesárea. Não dá! Não dá, meu Deus, já passou a cabeça de um adulto. Você não tá entendendo, não dá pra fazer. São os partos tissodâmicos que a gente fala, né? Isso. Já chega lá parindo, fala, nossa, mas que bom. Exato. Porque Então, tem assim, mulher que minha amiga tava fazendo as unhas. Só um minutinho, peraí. Pode continuar. Nossa, acho que é melhor ir pra maternidade. Tava com 7 centímetros. pois é. Tem mulheres exato. que são... Então, assim, por que você não pode ser assim? Então, Exato. às vezes a mulher fica pensando, ai meu Deus, eu vou sofrer. Não, mentaliza que vai ser tudo bem, que vai ser tranquilo, que vai Sim. ser rápido. Porque cada mulher é uma mulher e cada gestação é uma gestação. Exato. Então, assim, procurar saber como funciona é importante, porque assim, você não sabe, por mais que você programe, porque o outro, do outro lado também acontece. Às vezes a mulher quer um parto natural e naquele Sim. momento não vai ser possível fazer um parto natural e vai para a cesárea. Agora, você não sabe exatamente o que vai acontecer. Então, informar-se, né? Eu digo Nunca é sempre, demais. eu digo autoconhecimento, autoconhecimento para você poder se gerenciar é fundamental, né? Facilita a vida em qualquer ocasião que você estiver, porque surpresas a gente tem na vida, imprevistos a gente tem, disso é feita a vida. E eu falo para as minhas pacientes, até quando você começa a namorar, você não foi saber um pouco mais do seu namorado? Você não foi pesquisar no Face, Orkut, perguntou para os amigos? Por que você não vai se informar com o parto? Pois é. Você vai se informar, você vai fazer um curso. Você não vai ler. Quem vai dar o curso? Deixa eu ver o currículo desse cara. Aí o seu bebê você não vai ler nada sobre? Pois é, exato. Então é simples, né? E às vezes a mulher lê sobre o bebê, mas ela não lê sobre o que vai acontecer com ela. Sim. Então, sim. assim, ela até sabe sobre o bebê, mas é importante que ela saiba também o que vai acontecer com ela, porque até para que ela seja realmente esteja pronta, disponível ali naquela relação, ela precisa saber o que vai acontecer com ela para ela se gerenciar. Sim. Porque não é complexo, é uma fase complexa. O Baby Blues, né? O Baby Blue, ele dá ali os 15 dias, os 15 primeiros dias é normal, você sentir muita vontade de chorar, você ficar, né? Você fica meio desligada do mundo, mas passou de um mês, você precisa procurar um psicólogo, Exato, porque alguma coisa tá errada. Não é normal sentir essa melancolia há meses, né? Por meses. 15 dias é o auge, até um mês ok, mas passou disso, vocês precisam procurar. Uma melancolia junto com um desânimo, uma vontade de não fazer nada. Nem de tomar banho, nada. de comer, Exato. só ficar ali com o bebê como se ele tá ali, mas ok, e você não tem vontade de... Você se perde, né? Você fica, nossa, e agora? O que sou? Virei mãe. Então, se você tem as informações, se você vai atrás, se você lê, você não vai ser pega de surpresa. Exatamente, porque assim, o autocuidado é importante, continua sendo importante. Você virou mãe e o autocuidado, ele é do ser humano, ele é seu, ele é importante que você faça isso com você mesma. Importante saber que assim, falar o puerpério 40 dias. Não, tem mulheres que ficam 2, 3 anos no puerpério. Cada mulher tem a sua data, tem o seu limite, tem o seu tempo. Tem o seu tempo. Exatamente. Então não fique achando, porque minha amiga tá super bem, porque aquilo. Vá procurar ajuda. Pode ter certeza que vai ser de muita, muita valia. E é bem isso, né? É você poder procurar ajuda médica, ajuda fisioterapêutica, ajuda psicológica, porque são muitos aspectos que são envolvidos, né? Porque é o aspecto social, financeiro, emocional, tudo é envolvido quando, né, a gente está falando de maternidade. Porque se você gastar em informação, você não vai precisar gastar em outras coisas depois. Então, se você se informar, se você ler... E, gente, tem cursos gratuitos, tá? Tem, é o que eu falei, palestras gratuitas, cursos gratuitos. Você só tem que saber quem que tá dando esses cursos, essas palestras, para ver se é uma pessoa que realmente sabe do assunto. Exato. Não é colocar no tio Google lá e olhar tudo que tá aquilo e estudar aquilo. Então, você tem que ir nessas casas... Tem casas de partos, tem as casas de apoio a gestantes. Em São Paulo, que eu mesmo falei aqui na Linhari, vai, conversa, conhece, porque depois você não vai conseguir sair muito com o bebê, é pequenininho, tem as vacinas, e então é melhor você fazer tudo isso antes e procurar os profissionais que sejam relacionados à saúde da mulher. Então, uma psicóloga que trabalha com pós-parto, doutor, o que me espera? Já vem fazer uma consulta, grávida mesmo. O que pode acontecer comigo? Porque, gente, a placenta, na hora que ela sair, vai um monte de hormônios embora que você fez ali ficaram ali durante 9 meses. Então, é super complicado, não é fácil.
Não, né, é uma montanha-russa emocional, a gente brinca, voltou para casa na montanha-russa, volta para casa na montanha-russa. Tá aqui, daqui a pouco tá aqui, exato, tá aqui. Exato. Não, e ainda com alguém que você está ali para cuidar e que não fala, não diz o que é, não vem com manual de instrução, não tem onde ler. Exato, é por isso que é importante você também fazer esses cursos de 1000 dias do bebê, o sono do bebê, o choro do bebê. Gente, até o jeito que a mãozinha do bebê tá, ele quer dizer algo. O jeito das sobrancelhas. Quando você faz curso de massagem para o bebê, você estando ali 20 minutos por dia, 2 vezes por dia com o bebê, você vai saber cada coisinha, cada gesto que ele fizer, você já vai saber o que ele quer. Então, é muito legal esse estreitamento, porque isso vocês vão levar para a vida, gente. Então, é muito importante você saber tudo o que pode acontecer. Às vezes, o bebê ele não está com fome, ele está incomodado, ele não está com sono, ele está com calor, ou ele está com frio. Então, é importante você saber com as pessoas que já passaram por isso, sim, com, né, os estudiosos, eles mostraram um pouquinho da vivência. Então você vai falar, nossa, tá, o bebê tá assim, o bebê tá assado, ele tá desse jeito. Então é gostoso porque você vai saber identificar o seu filho, cada coisinha que seu filho tá querendo dizer. Isso é muito rico, porque é uma descoberta, e é muito rico para a mulher, né? Quando ela vai, inclusive, se sentindo empoderada, porque ela vai descobrindo, ela vai começando a entender cada vez mais aquela comunicação. E isso é muito bacana para esta parceria. Sim, e às vezes eu até falo para a maioria das pacientes, a gente podia ter o primeiro filho com a experiência do segundo. Mas não tem como. Por isso que o segundo é muito mais fácil. O terceiro, então, nossa. Porque o primeiro, gente, ele veio para te mostrar assim, o que realmente você vai te exigir. Aí depois já fica muito mais fácil. Mesmo sabendo que cada gestação é uma, cada filho é um. Mas você já vai saber se é cólica, se é incômodo, se é refluxo. Muitas pessoas, elas acabam confundindo cólica com refluxo. Sim. O bebê, ele fica com tanta queimação na região da garganta que ele chora, e a pessoa acha que é refluxo. Eu até falo para as minhas pacientes, na hora que você for trocar o bebê, não eleva as pernas lá para o alto, você vira o bebê de lado, porque quando você eleva para cima, eleva o bebê, tá imatura essa região, então volta o leite. Sim. E quantas vezes a mãe leva o bebê ao trocador para trocar? De 8 a 10 vezes nesse período. Então, leva a perna lá em cima para trocar. Então, não façam isso. Vocês só virem de ladinho, porque isso também acontece muito refluxo. E melhora muito quando elas param de fazer isso. Bacana! Então, são umas dicas assim que você fala, caraca, e sempre aquele travesseirinho anti-refluxo tem em todo lugar. No trocador, que é o lugar que ele mais fica, na cama, no berço, no sofá. Compre, compra R$30, você compra aqueles travesseirinhos anti-refluxo que eles fazem a diferença, porque tá imaturo, gente. Até os 3 primeiros meses é importante ter esse travesseirinho e no berço do bebê também. Uau, quantas dicas! Não, tem muita coisa. Então, se a gente chegar aqui, olha, são 45 minutos, a gente já tá aqui com 50 e entrando quase nos 52. Não, porque a gente é um assunto que ai, Laca, não, acho que a bateria. A bateria, deixa eu colocar aqui, assim ele volta. Pronto. Eu quero agradecer a quem passou por aqui, acho que aqui a gente tem várias pessoas passando isso. Deixa eu ver se tem algum comentário. Perguntas, comentários, tem todo mundo dando um oizinho aqui, deixando beijo, tem uma porção de gente que passou, mas a gente não tem não tem nenhuma pergunta, então a gente vai caminhando para o encerramento. Você gostaria de dizer mais alguma coisa, doutora Grazi? Eu quero falar para as gestantes ou para as mulheres que pensam em engravidar, para elas se informatizarem, irem atrás, vem fazer uma avaliação sem compromisso comigo, vem conversar, vem saber o que espera, porque como mãe, eu sei passar, eu consigo passar um pouco da minha experiência. Então, se informe, vá atrás, o desejo de vocês, coloquem no papel, plano de parto, como você quer, como você não quer, porque tudo isso vai fazer diferença depois. E o mais importante, gente, o vínculo de vocês e com aquele bebezinho depois que for no colo, né? Então, que ficar ali, passar a maioria do tempo com vocês, porque ele estando bem, você estando bem, você vai passar a segurança para ele e ele também vai estar bem. Então, muitas vezes os bebês choram porque você não está bem. Então, procure apoio psicológico, psiquiátrico, o que for. Ou algumas pacientes minhas que já têm bebê de 6, 7, 8 meses me ligam ainda, Grazi, então tá assim, tá assado. Olha, o que tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Não tem problema, fiquem à vontade em perguntar, em me conhecerem também,
Porque a maternidade, gente, é uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa. E Mas quanta boa. surpresa! Uma caixinha de surpresa boa, maravilhosa. Sim. E você tem o contato da Grazi aqui no Insta, a gente não consegue deixar, mas no Face você tem, então basta acessar a Carolina Sales Oficial no Face. Tem aqui o contato da Grazi, você pode entrar em contato com ela pelo e-mail, pelo WhatsApp, celular. também pelo celular, enfim. E pode também deixar aqui a sua pergunta, porque a gente revisita Sim. a live depois, e as perguntas que não aconteceram agora, porque tem muita gente que assiste depois. Sim. Você pode colocar aqui a sua pergunta que a gente volta e responde, ok? Doutora Grazi, muito obrigada. Obrigada a vez. você. Que delícia te ouvir, que delícia, Ai, que bom. gostoso Fiquei muito- ouvir, né, todos esses esclarecimentos. Fiquei aí. muito feliz com o convite, gostei bastante. Eu tava, né, até viajando, falei, ai, que emoção, meu marido, tá vendo, amor? Você vai falar o que você mais ama. Você fala com amor mesmo, com brilho nos olhos. É muito bacana bom, te gosto ouvir, bastante muito bacana. do que eu faço. Muito obrigada mais uma Obrigada vez. a você. Obrigada a você que esteve aqui com a gente ou que vai assistir aí depois. Um beijo grande, nós nos encontramos em breve numa próxima live. Tchau, tchau. Tchau, gente, obrigada.